Bom ou não? Você sabe exatamente quantos metros tem o terreno que você comprou? E se eu te falar que um alqueire aí no seu estado pode ter um tamanho totalmente diferente do estado vizinho? E que isso já causou fraudes em transações de terra por séculos? E o mais interessante é que como que um assunto banal desse pode ser tão cheio de história? E é desse assunto e dessas histórias que nós vamos falar hoje. Meu nome é Ricardo e seja bem-vindo ao Caipira da Cidade. Medidas oficiais. O nosso sistema de medidas oficial é o métrico, o sistema francês criado lá na Revolução Francesa. E no sistema métrico de medidas de área, nós temos o centiário, que é 1 metro quadrado, um quadrado de 1 metro por 1 metro. O are, que são 100 metros quadrados, 10 por 10 metros, já é um quintal médio aí, né? O hectare, que são 10 mil metros quadrados, 100 por 100 metros, a medida agrária oficial do Brasil, e o quilômetro quadrado, que são 100 hectares. O hectare é um quadrado de 100 metros de lado, mas pode ter qualquer formato, desde que seja uma área de 10 mil metros quadrados. Um terreno de 50 metros por 200 metros também é um hectare. E o Brasil assinou o sistema métrico, e o hectare é a única medida agrária aceita em documentos oficiais, no INCRA e nas escrituras. A origem do caos, o alqueire. Aqui começa a confusão do alqueire. E a história é muito interessante porque esse nome foi passado para os portugueses quando os árabes ocuparam a Península Ibérica. E de Portugal veio para o Brasil. A palavra alqueire vem da palavra alqueil. E foi incorporado ao português, mas o alqueil significava uma medida de volume. Era uma cesta, um saco que media uma certa quantidade de grãos. Aí quando alguém perguntava quantos alqueires de cevada você vai plantar, por exemplo, né? Você respondia, eu vou plantar 3 alqueires. Com isso, eles tinham noção do tamanho da área que ia ser plantada. 3 alqueires de semente de cevada dá para cobrir aquela área ali. Só que tem um probleminha nessa conta. Um alqueire de cevada é diferente de um alqueire de milho, de arroz, de feijão, de grão de bico, seja lá o que você for plantar. O espaçamento é diferente, a quantidade de sementes é diferente, a área que cada cultura vai ocupar com um alqueire de sementes é diferente. E para piorar, o alqueire também não era padronizado. Tinha alqueire de 8 litros, de 9 litros, de 13 litros. E a coroa portuguesa até tentou padronizar isso aí, mas nunca conseguiu. Cada vila, cada região de Portugal tinha sua própria medida. E quando essa turma veio para o Brasil, cada um trouxe a medida da região deles. Para vocês terem uma ideia, um censo do Ministério da Agricultura de 1946 identificou pelo menos 19 tipos diferentes de alqueire no Brasil. Essa medida é muito usada ainda, mas a quantidade reduziu bastante. Hoje as principais são o alqueire paulista, usado em São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E um alqueire paulista tem 24.200 metros quadrados, ou 2,42 hectares. O alqueire mineiro, usado em Minas Gerais, Goiás, Tocantins e Bahia, que tem 48.400 metros quadrados, ou 4,84 hectares. O alqueire do norte, usado no norte do país, e que tem 27.225 metros quadrados, ou 2,72 hectares. E o alqueire baiano, usado na Bahia, em Minas Gerais e no Mato Grosso, que tem 96.800 metros quadrados, ou 9,68 hectares. E o maior deles, o alqueirão de Goiás e Bahia, esse tem 193.600 metros quadrados, ou 19,36 hectares. O alqueire mineiro vale 80 litros de semente, 2 medidas de 40 litros. E o alqueire paulista vale 40 litros de semente. Por isso um é o dobro do outro. E para ficar mais fácil de guardar isso aí, um mineiro é igual a 2 paulistas, um baiano é igual a 2 mineiros e um alqueirão é igual a 2 baianos. A baça, o tijolo que explica tudo. A baça é uma unidade de comprimento muito antiga e ela vale 2,2 metros. É a medida dos braços abertos de um homem adulto. O problema é que Portugal precisava de medir essas terras e um alqueire de plantio não era uma coisa muito confiável, né? Aí os agrimensores daquela época usaram a baça quadrada para medir esses alqueires. Juntaram o alqueire, que era uma medida de volume, com uma baça, que era uma medida de comprimento para medir a área. O resultado é que todos os alqueires e tarefas brasileiras são múltiplos de baças quadradas. Isso não é coincidência, gente, isso é história. E aí nós temos uma baça quadrada, 4,84 metros quadrados. Um alqueire paulista são 5.000 baças quadradas, 24.200 metros quadrados. Um alqueire mineiro são 10.000 baças quadradas, 48.400 metros quadrados. Uma tarefa nordestina são 625 baças quadradas, 25 por 25 baças, 3.025 metros quadrados. Uma tarefa baiana são 900 baças quadradas, 30 por 30 baças, 4.356 metros quadrados.
E se você encontrar uma medida em Barça em algum documento antigo, é só multiplicar essa medida por 2,2 metros. Cubagem. O pessoal do Nordeste usa muito o termo cubar o terreno. O que isso quer dizer? Quando o agricultor mede um terreno em baças e multiplica os lados, o resultado que ele obtém são baças quadradas, não é metros, não é hectares, não são tarefas. É uma área bruta em baças quadradas. Por exemplo, um terreno de 50 baças por 80 baças, 50 vezes 80, 4.000 baças quadradas. Mas ele quer saber quantas tarefas tem ali. Nós falamos agora mesmo da tarefa nordestina, e tem a baiana e outras também, né? Eu vou pegar o exemplo da tarefa nordestina, que são 625 baças quadradas, 25 por 25 baças. Então é só dividir as 4.000 baças quadradas pela área da tarefa, que é de 625 baças quadradas. Isso dá 6,4 tarefas no nosso exemplo aqui. Mas tem outras tarefas também, tem a de São Paulo, no interior, a de Irecê, na Bahia, isso muda muito. E só a título de curiosidade, gente, por que esse nome tarefa? E é isso mesmo que vocês estão pensando. É o tanto de serviço que um caboclo tinha que dar conta num dia de serviço numa determinada área. E esse termo nasceu lá nos engenhos de cana, principalmente os do Nordeste, onde o escravo tinha que cortar uma área de cana ou moer aquela área de cana por dia. Isso dependia do trabalho, né? E por que essa medida muda tanto? Porque as condições de trabalho mudam. Um cabo lá de um lugar, de um relevo ruim, com a cana toda tombada, um solo mais difícil, rende menos serviço do que um outro em melhores condições de ambiente. Com o tempo, a área de trabalho de um dia virou unidade de medida do terreno. Tarefa de terra era literalmente a terra de uma tarefa de trabalho. Medidas regionais. Nós já falamos da tarefa, mas tem outras medidas regionais menos conhecidas. Nós temos a linha, usada em Tocantins, no Maranhão, Pará e Alagoas. E a linha é uma outra forma de chamar a tarefa nordestina, que equivale a 25 por 25 baças, os mesmos 3.025 metros quadrados. Tem também o litro de terra, usado em Goiás, Tocantins e no interior de Minas, que é a área para plantar 1 litro de milho, que dá 484 a 605 metros quadrados. É a mesma lógica do alqueire, um volume que virou área. Tem também a quarta, usada em São Paulo e no interior do Paraná. Um quarto de alqueire paulista tem 6.050 metros quadrados. E o morgo, usado no norte de Santa Catarina, é uma medida trazida pelos imigrantes alemães que vale 2.500 metros quadrados. As grandes medidas históricas. No tempo do Império era usada a légua, que é uma medida linear, e ela aparece nos documentos da época, quando descrevia áreas de municípios, de fazendas e outros registros, né? E uma légua tem 3.000 baças, isso dá 6,5 km. 6,5 km vezes 6,5 km, isso dá mais de 3.600 hectares. E no tempo do Império, eles distribuíam as terras da coroa portuguesa aqui no Brasil através das sesmarias. Uma sesmaria podia chegar a 1 légua de largura por 3 léguas de comprimento. Está uma faixa de terra de 6,5 km por mais de 20 km de comprimento. Daí surgiram os latifúndios. Com o fim das sesmarias, em 1822, tiveram que estipular a Lei das Terras de 1850, para organizar um pouco as coisas, né? E nós temos também o acre, que é uma medida do mundo anglófono, Reino Unido, mas que está presente no agronegócio global. Um acre tem 4.047 metros quadrados, ou 0,4 hectares. E um hectare equivale a 2,47 acres. A origem do acre se parece muito com a da tarefa. Era a quantidade de terra que um par de bois conseguia arar num dia. Uma curiosidade, tá? O estado do Acre não tem nada a ver com a medida acre. Um vem do tupi, da língua dos índios apurinãs, e significa Rio dos Jacarés. O outro vem do inglês medieval e significa campo lavrado. É pura coincidência fonética. Módulo fiscal. Eu já falei de módulo fiscal nesse outro vídeo. Se você não assistiu, vale a pena assistir, vou deixar o card aqui. Mas eu vou repassar essa medida porque ela impacta diretamente no crédito rural, na legislação ambiental e na reforma agrária. O módulo fiscal foi criado pelo INCRA e varia por município, vai de 5 a 110 hectares, conforme a região. E é baseado nele que o INCRA classifica as propriedades. Até um módulo fiscal é um minifúndio, de 1 a 4 módulos fiscais, uma pequena propriedade. De 4 a 15 módulos fiscais, média propriedade. E as grandes propriedades têm mais de 15 módulos fiscais. Essa medida que vai definir quem tem acesso ao PRONAF, o percentual de reserva legal e quem vai acessar os programas governamentais. Como calcular terrenos irregulares.
Bom, sabemos que é muito difícil você ter um terreno com todas as medidas certinhas, né? Um retângulo ali perfeito. E o pessoal costuma usar o macete das médias dos lados. Você pega as duas medidas do comprimento, soma e divide por 2. Depois pega as duas medidas da largura, soma e divide por 2. Depois multiplica os resultados. Mas ele funciona muito bem quando o terreno é parecido com um retângulo ou um quadrado, né? Quando os lados opostos têm medidas muito próximas. Mas se um lado mede 33 metros e o oposto mede 9 metros, o macete não vai dar certo, tá? Vai dar uma diferença muito grande. Nesse caso, ou você mede a diagonal para fazer o cálculo correto pelos triângulos, ou então você tem que chamar o topógrafo. A documentação oficial só com as medições do topógrafo. A questão do relevo. Hoje nós temos muitos métodos de medir áreas. Tem GPS, tem apps, tem drone, até braças, né? E esses métodos calculam a área plana como se o terreno fosse uma folha de papel esticada no chão. Mas se o terreno ele for ondulado, a área real de uma encosta é sempre maior que a projeção dela no plano. E no terreno com 25% de inclinação, a superfície real é cerca de mais ou menos 3% maior. Parece pouco, gente, mas numa fazenda de 100 hectares, isso dá 3 hectares a mais de superfície para você plantar, cercar e calcular insumos. E a forma mais fácil de corrigir isso é usando o clinômetro gratuito aí no celular, para medir a inclinação média do terreno. Aí você multiplica a área plana pelo fator de correção. Esse é um tema que merece um vídeo próprio e uma ferramenta dedicada também. Eu vou ver se eu consigo desenvolver isso para trazer aqui para a gente no canal, ok? Conselho jurídico. E um conselho aqui, gente, nunca feche negócio de compra de terra com medida em alqueires, em tarefas ou em braças, tá? Exija sempre a área em hectares, com georreferenciamento, com as coordenadas de vértices e os azimutes dos lados. A Lei 10.267 de 2001 tornou obrigatório o georreferenciamento de imóveis rurais para transações. Então, se o vendedor resistir nisso, desconfia, tá? Agora você já sabe, quando alguém falar em alqueire, você tem que saber alqueire de onde. E quando falar em hectare, você sabe exatamente do que estão falando. E aí na sua região, qual que é a medida usada por aí? Conta aí pra gente. Eu fico por aqui e que vocês fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.